Boa noite a Obrigada. todos. Eu sou a farmacêutica Zelma Padilha, diretora secretária do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e aqui eu represento, então, a nossa diretoria, a Letícia Rauch, nossa presidente, que hoje deu uma entrevista, uma bela entrevista no Bom Dia Brasil, sobre a resolução 786 da Anvisa, represento também a nossa vice-presidente, Tati Bortolini, e a nossa diretora secretária, a Luciana Legge. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais uma atividade, então, que o Conselho de Farmácia, junto com o GT, o Grupo Técnico de Trabalho de Saúde Pública, traz a vocês. Então, é uma organização, como eu falei, do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde Pública do Conselho de Farmácia. Estamos aqui com a presidente Raquel, a Viviane Durigon, que vai moderar, né? E a capacitação de hoje é intitulada Organização do Cuidado Farmacêutico para Pessoas com Toxoplasmose. É a quinta live da série de palestras sobre a jornada do componente estratégico da assistência farmacêutica, organizado por este grupo. Nesse sentido, o objetivo será de dar ênfase na prevenção, diagnóstico e no tratamento desta doença. Sendo assim, convidamos a farmacêutica Graziela Marques de Oliveira e a médica doutora Maria Clara Valadão para discorrerem sobre o assunto. Graziela é especialista em farmacologia, gestão da assistência farmacêutica, gestão da clínica de assistência farmacêutica, doenças crônicas não transmissíveis, além de possuir pós-graduação em vigilância e cuidado em saúde no enfrentamento da Covid-19. Já a doutora Maria Clara é doutora e mestre em medicina e pediatria. Atualmente, supervisora da residência médica em infectologia pediátrica no Hospital Universitário de Santa Maria, onde também atua como preceptora da enfermaria pediátrica. Além disso, é docente dos cursos de medicina das Universidades Franciscana e Federal de Santa Maria, nossa querida UFSM. Para mediar o evento desta noite, contaremos com o apoio da colega membro do GTT da Saúde Pública, Viviane Durigon. Ela é especialista em saúde coletiva e gestão da assistência farmacêutica. Atualmente é servidora da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Além disso, atua como especialista em saúde na divisão de assistência farmacêutica na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde em Cachoeira do Sul. Agradeço de coração a todos pela presença nesta noite, e em especial aos nossos palestrantes por aceitarem o nosso convite e compartilhar os conhecimentos conosco. Olha, muito, muito obrigada. Peço a todos, então, que mantenham o microfone e câmeras desligados por questão de segurança. Infelizmente, temos que fazer isso por questões que já, nos episódios que estivemos aqui, não muito agradáveis. Então, depois que as palestrantes terminarem as suas intervenções, fica então aberto para perguntas, podem usar o chat também para perguntarem, tá? Viviane, a palavra é sua. Obrigada, Zelma. Boa noite a todos. Né? Hoje eu estou representando o GTT de Saúde Pública na nossa quinta live da nossa jornada do componente estratégico da assistência farmacêutica. Esse é um componente que tem muitos desafios em relação ao cuidado, em relação ao acesso, e hoje a gente vai falar sobre quais são esses desafios para uma doença que é chamada de toxoplasmose. Mas antes eu queria agradecer muito a diretoria do Conselho de Farmácia, nomeando a Letícia, o Tarso, a Zelma e a Lu, por essa oportunidade de trazer para o debate esse tema que é tão importante. E eu destaco aqui essa organização, que foi feita pelo GTT de Saúde Pública, do Conselho de Farmácia, a partir de uma demanda dos farmacêuticos, Por isso que a gente agradece muito a participação de vocês, tanto na visualização das lives ao vivo, quanto no YouTube depois, porque elas são gravadas. E gostaria de dizer que esse é um trabalho feito a muitas mãos, presidido pela nossa colega Raquel, como a Zelma já falou, com auxílio do Daniel, e também por todo o grupo, que é formado por mim, pela Ana Paula Rigo, pelo Fabiano, pela Mariana, a Patrícia, o Gabriel e o Leonel.
E também agradecer a toda a equipe do Conselho de Farmácia que torna essas lives possíveis, né? A live ainda é um meio bastante utilizado para a gente ficar mais próximo de outros colegas, como colegas que nós temos hoje, né? A doutora que está em Santa Maria e a nossa colega que é de Santa Catarina. E a toxoplasmose, ela é causada por um parasita, né? Ela é uma infecção que é considerada comum e a manifestação clínica ela é rara. E na toxoplasmose congênita, o início precoce do tratamento, ele é associado a uma menor ocorrência de danos neurológicos, oftalmológicos e um melhor prognóstico de tratamento. Em 2018, os principais medicamentos que são recomendados pelo Ministério da Saúde para o tratamento dessa doença migraram para o componente estratégico da assistência farmacêutica, por isso que hoje a gente está trazendo esse tema. E foi no mesmo ano em que ocorreu o maior surto já registrado no mundo dessa doença, que foi numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, chamada Santa Maria, né, que muitos de nós conhecemos. Então, por isso, hoje a ideia é a gente compartilhar experiências, potencialidades, dificuldades no cuidado farmacêutico para as pessoas com toxoplasmose. E para essa conversa, a gente trouxe a experiência da doutora Maria Clara Valadão, né, que a gente agradece muito a presença, que trabalha em Santa Maria, e para ampliar os nossos horizontes, também a experiência no cuidado farmacêutico vinda de outro estado, de Santa Catarina, com a Graziella. Então, vamos combinar que a gente pode ir escrevendo no chat, né, as dúvidas, e a gente, ao final, faz uma conversa e também esclarece essas dúvidas, né, meninas? Eu acho que pode ser assim, né? Então, a Zelma já apresentou a doutora Maria Clara, né? Eu também deixo à vontade, doutora, para incluir alguma outra coisa em relação ao seu currículo, né, que a gente sabe que tem uma experiência super importante em relação ao tratamento dessas pessoas que têm toxoplasmose, e passo a palavra para ti. Tá bem, muito obrigada, Viviane. Eu agradeço muito o convite de vocês, assim, acho super importante essa multidisciplinaridade, né, tão necessária, né, cada vez mais necessária, né, o tempo vai nos mostrando isso. E eu, há muitos anos, eu estava falando antes sobre uma farmacêutica que é minha amiga e que, no fim, ficamos muito parceiras em várias situações, né? A gente enfrentou a epidemia da AIDS, né? A gente começou juntas lá há muitos anos atrás. E sem elas, sem a ajuda, sem o trabalho junto, né, mútuo, pegando junto, a gente não conseguiria o sucesso que a gente tem adquirido, assim, no tratamento de tantas coisas graves e sérias que podem acontecer com as crianças, né. Então, eu preparei algumas coisas para a gente ir conversando e trouxe um pouco dos nossos dados aqui de Santa Maria. Eu vou compartilhar minha tela, vamos ver se eu consigo, vocês me perdoem se houver algum atraso. Tudo certo? Tudo certo. Está aparecendo direitinho para nós. Tá bom, então vamos lá. Bom, o desafio é enorme, né? Eu falar para vocês, farmacêuticos, a respeito dos exames da toxoplasmose, né? Então, esse sempre foi um grande desafio, assim, para os obstetras e para os pediatras, definir exatamente o que está acontecendo com essa gestante, né, com relação à toxoplasmose. Então, por muito tempo, ainda continua essa dificuldade da gente avaliar os exames, porque a toxoplasmose tem algumas coisas que são diferentes das outras infecções congênitas, né? Então, um exame comum de IgM, IgG não reagentes pode não ser real. Então, essa é a questão do tempo, do timing que a gente tem para identificar essa criança e para fazer o tratamento adequado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os exames, só para contextualizar, porque eu vi depois que a fala da Graziella vai ser bem ampla a respeito disso, mas só para a gente contextualizar um pouco, para eu chegar nos dados do nosso surto aqui de Santa Maria. Então, só lembrando,
como que funciona, então, os exames das imunoglobulinas para o diagnóstico da toxo gestacional e da toxo congênita? Então, na gestação, uma IgM positiva, ela vai ficar positiva a partir do 5º dia até o 14º dia de infecção. Qual que é o problema da IgM positiva na gestante? Essa IgM pode permanecer por 18 meses reagente. Então, infelizmente, não pode ser o único marcador, né, de infecção aguda. Ela pode estar presente na fase crônica e ainda ela pode nunca desaparecer e se manter ainda em títulos baixos, o que a gente chama de IgM residual. Então, esse é um problema enfrentado todos os dias nos consultórios e nos serviços que atendem gestantes. A IgA é um exame que a gente usou bastante aqui no surto também, mas ela vai ficar positiva só depois de 14 dias. A gente teve situações muito difíceis de decidir, que a IgA nos ajudou. E ela fica detectável em 80% dos casos e permanece reagente de 3 a 6 meses, e daí apoiando no nosso diagnóstico da infecção aguda da gestante. A IgG vai aparecer entre 7 a 15 dias, né, e a IgG vai declinar em 5 a 6 meses, podendo permanecer em títulos baixos por toda a vida, né, então esse é um marcador de que a doença em algum momento ocorreu. Qual que é o problema, então, dos nossos exames? Eles não são soro específicos, né? Então, é IgM para toxoplasmose, não para toxoplasmose do soro tipo 1, 2 ou 3. Então, tem toda essa dificuldade aí no período gestacional. No caso da criança, seria fácil, né? Mas não é tão fácil assim. Se tem IgM reagente, bom, ok, então essa criança tem infecção, porque a IgM não ultrapassa a placenta, então a gente pode afirmar que essa criança tem uma infecção aguda por toxoplasmose. Mas o IgG materno passa pela placenta, então muitas vezes, inicialmente a gente não consegue definir de quem é essa IgG, se é materno ou se é do bebê, por causa da sua pouca especificidade. Bom, então, a partir das imunoglobulinas, IgG e IgM, a gente também pode abrir mão de outros exames que são super importantes, né? Então, a avidez da IgG é um exame fundamental na gestação com relação à toxoplasmose, porque ela vai nos dizer qual é a época que ocorreu a infecção nessa paciente, né? Quando a avidez é alta lá no primeiro trimestre da gestação, significa que a gestante foi infectada há mais de 4 meses. Então, assim, é importantíssimo que esse exame tenha sido feito no primeiro trimestre, mas como eu vou mostrar para vocês, isso é uma coisa que ainda, infelizmente, não acontece nos nossos serviços de pré-natal. Então, muitas vezes a gestante perde esse momento aí para definir se a toxoplasmose que essa IgG que ela apresenta é antiga ou se é recente. Uma baixa avidez no decorrer da gestação, né, é fácil de interpretar. Provavelmente essa pessoa, essa gestante, está com uma infecção recente, né? Infelizmente, a gente não consegue ter o timing certo para os exames, então a gente a gente fica tentando entender como que ocorreu tudo isso, né? Nos casos de baixa avidez de IgG e IgM reagente, a sorologia deve ser repetida 2 a 3 meses depois, porque vai nos ajudar a entender se era uma infecção aguda, se houver elevação desses títulos, IgM ou IgG, ou se os títulos ficarem estáveis, IgG baixos, uma infecção com uma IgM residual também pode acontecer. Então, o diagnóstico na gestante, uma baixa avidez de IgG e títulos elevados de IgM e IgG são fortemente sugestivos de uma infecção aguda adquirida na gestação. Então, se esse teste conseguisse ser feito no tempo certo, idealmente no primeiro trimestre da gestação, a gente já poderia separar a paciente que tem mais ou menos risco de transmitir toxoplasmose para o seu bebê. Então, trazendo isso, eu vou mostrar um pouco da nossa realidade, o que aconteceu aqui em Santa Maria, né? Eu tenho que registrar que a suspeita de que era um surto ocorreu dentro do Hospital Universitário, no Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, quando
começou a se notificar mais gestantes com IgM reagente na hora do parto. Então, se começou a ver, e quando a gente viu, tinham muitas gestantes já com IgM reagente lá na hora do parto. E todas as variantes possíveis, assim, gestantes que nunca tinham feito exame nenhum, gestantes que tinham feito anos antes. Então, o cenário era, assim, catastrófico. A gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas foi lá no núcleo que as enfermeiras que faziam a vigilância das casas de tox começaram a nos dizer, a me informar. Eu me lembro que eu conversei com a Vera, que é uma técnica que trabalha lá, uma enfermeira, na verdade ela é técnica e enfermeira, e ela me alertou e me perguntou, mas como assim, quantas gestantes estão internando aqui? Quase assim, ó, quando a gente via, tinha 4, 5 gestantes com IgM reagente. Então, não era o nosso dia a dia, né? Então, foi a partir dali que a gente começou a se alertar com relação a isso. Mas, enfim, os dados da prefeitura, a gente tem certeza que são mais casos, mas ficou como 931 casos confirmados. Destes 900, 146 gestantes, tiveram 3 mortes fetais, 10 abortos, e restaram 29 crianças com toxoplasmose congênita. O USM tem um número um pouquinho diferente, que eu não sei exatamente o que aconteceu, mas, enfim, nós temos registradas 184 gestantes com suspeita de toxoplasmose gestacional. 149 delas tinham IgG e IgM reagentes, 28 delas apresentaram uma que a gente chama de viragem sorológica para IgG, era uma paciente que tinha IgG não reagente e IgM IgG não reagente no início da gestação e que lá no final já tinha uma IgG reagente, né? Só fazendo um parênteses, às vezes a gente encontra um registro em prontuário, quem está acostumado a olhar prontuário médico, quando o obstetra coloca uma frase, assim, muito incorreta, ao meu ver. Muitos prontuários dizem assim, toxoplasmose imune, e às vezes eles querem dizer que essa paciente tinha uma toxo-IgG reagente antiga, antes dessa gestação. Mas o surto nos mostrou e nos ensinou que a gente teve todos os tipos de cenários. E também tivemos as gestantes que tinham IgG em outra gestação, continuaram IgG reagentes e surgiu IgM nessa gestação. Então, o que se acredita é que houve uma reinfecção, né? Elas provavelmente tiveram infecção por outro sorotipo do toxoplasma. Então, isso aconteceu muito aqui, a gente viu bastante esse cenário. 4 pacientes apresentaram um aumento da IgG durante a gestação e nunca tiveram IgM reagente. Então, esses casos foram os mais desafiadores, assim, porque as gestantes não apresentavam IgM. E depois os seus bebês que foram investigados a gente acabou fazendo o diagnóstico de toxo congênita. 2 pacientes tinham IgG não reagente, IgM reagente, isso quer dizer uma infecção super aguda, a gente teve um caso bem emblemático, assim, que a gente acabou fazendo um diagnóstico mais ou menos tardio por conta dessa dúvida, né, porque parecia um exame muito improvável esse, mas realmente o bebê acabou apresentando a doença e se confirmou que foi uma transmissão vertical. Uma paciente tinha um IgG inconclusivo e tinha o IgM reagente. Então, esses cenários foram bem desafiadores, assim, no início ali do surto, porque a gente custou a ter o entendimento que poderiam ser outros sorotipos a causar, então, a toxogestacional e a toxicongênita. Esses números eu trouxe porque eu acho bem importante a gente entender que os diagnósticos foram muito tardios, né? Só 19% delas fizeram diagnóstico no primeiro trimestre, e metade teve o diagnóstico no terceiro trimestre. Das 184 gestantes com toxo gestacional, 100 delas chegaram, o diagnóstico foi feito na hora da internação para o parto. Então, assim, um momento extremamente tardio, né, o que provavelmente acarretou nesse grande número de crianças com toxo congênita que a gente acabou diagnosticando. Bem, nessas alturas, né, de 2018, lá por abril, maio,
eu não lembro exatamente a data, houve a necessidade de se abrir uma agenda específica para isso. Então, eu abri uma agenda junto com a minha residente, né, e a outra médica do serviço, e nós três passamos a fazer a triagem em todos os bebês. Né? Então, chegava na maternidade e a gente fazia o segmento dessa criança depois no ambulatório. E aí fazia o segmento junto com a oftalmologia, né? A fono também do hospital participou, mas, enfim, nós acabamos avaliando quase 200 pares de mãe e bebê. Então, foram muitos atendimentos. Esse ambulatório, ele seguiu por mais 2 anos, né? E o ano passado, ali, eu acabei... não tinha mais muitos pacientes, né? Porque os pacientes do surto já tinham recebido alta, e a gente acabou, então, fechando essa agenda, mas foi um trabalho braçal, assim, foram quase 200 pares, muito a obstetrícia também, a ginecologia nos ajudou bastante, porque muitas vezes era difícil de entender esse cenário da sorologia, e a gente precisava repetir os exames das mães para poder entender como que tinha acontecido a infecção nessa gestante. Então, 29 crianças foram diagnosticadas com toxoplasmose congênita. Então, tivemos também vários cenários diferentes, né? 21 delas tinham IgG e IgM reagente. Então, nesses pacientes, o diagnóstico foi um pouco mais tranquilo, né? 8 tinham IgG reagente e IgM não reagente. Então, teve também essa dificuldade. 12 pacientes tinham alterações de sistema nervoso central e fundo de olho. Então, isso aqui foi muito chamativo, porque não é comum o paciente manifestar com lesões em sistema nervoso e fundo de olho, corioretinite, né? É muito raro isso acontecer, mas 12 pacientes tinham ambas as alterações gravíssimas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. 4 pacientes tinham somente alterações no sistema nervoso central e 2 tinham somente no fundo de olho. E 11 pacientes não tinham lesões em órgão-alvo, mas também receberam tratamento para toxoplasmose. Eu trouxe algumas imagens só para ilustrar, para a gente ver, porque são casos do serviço, tá? Não são casos de literatura. Então, essa aqui é uma paciente um bebê recém-nascido, ela era prematura, e as alterações eram tão intensas que ela não tinha os olhos eram microoftalmia, ele não conseguiu ir até o final da elaboração, né, do globo ocular. Então, tudo isso por causa da toxoplasmose. Essa área enorme aqui de hidrocefalia e as lesões típicas da toxoplasmose, que são as calcificações periventriculares, né? Então, isso tudo aqui é um ventrículo, uma hidrocefalia severa e com as calcificações. Tinha microcefalia, microoftalmia, e essa criança foi a óbito, né? Ela teve um comportamento, então, de paralisia cerebral, né? Porque não existia nenhuma possibilidade de tecido nervoso normal aqui, e ela acabou indo a óbito por uma pneumonia aspirativa, por se tratar de um paciente com paralisia cerebral. Essa é uma outra criança, mas essa teve uma evolução um pouco melhor. Essa criança ainda está viva, mas ela está ainda em acompanhamento com a neuro, mas ela também tinha muitas lesões, também tinha hidrocefalia, bastante calcificações do sistema nervoso central. A partir desse surto, né, a gente teve algumas publicações que são derivadas lá do nosso serviço, né, então um dos estudos foi feito com a equipe da oftalmologia, a doutora Aline, né, que adquiriu uma experiência incrível, enorme em toxoplasmose ocular. Ela examinou todos os bebês várias vezes, né. Então, aqui são fotos de 2 pacientes que já estavam com mais de 1 ano, mas são os pacientes do surto, com lesões enormes, né, na retina, e vários daqueles que tiveram alteração só de fundo de olho, perderam a visão unilateral. Então, foi muito impactante para nós aqui no serviço se deparar com casos tão graves assim. E aí, acho que a principal mensagem que eu quero mostrar para vocês
como é que a gente fez para tratar todos esses bebês, né? Tá tudo escrito nos consensos, maravilha, a gente sabe as doses, né? As doses não foram diferentes, as mesmas doses que a gente tratava as toxoplasmoses adquiridas ou outras congênitas em outro momento, mas não modificou nada. É sulfadiazina, 100 miligramas por quilo por dia, via oral de 12 em 12. Essa é a dose. Pirimetamina, a gente faz 2 dias de dose de ataque e depois continua uma vez ao dia. E o ácido folínico de 5 a 10 miligramas, dose única, 3 vezes na semana. Qual que é o problema? Os bebês engolem comprimido? Não engolem. Então, a gente teve que inventar. Primeiramente, ali nos primeiros meses, a gente estava mandando manipular, né? Então, se fazia a receita e o paciente pegava a medicação na coordenadoria de saúde ou no município, que também foi uma dificuldade enorme aqui para nós, porque os pacientes tinham que ir em 2 locais, pegar os comprimidos e levar numa farmácia de manipulação por conta deles. Pacientes do SUS com dificuldades financeiras, então parecia que estava dando certo. Mas, no meio do caminho, eu não achei o documento hoje para mostrar para vocês, mas a gente recebeu uma nota técnica do Ministério da Saúde dizendo que não era possível a manipulação, porque a manipulação duraria só 7 dias. E isso era completamente inviável, não tinha como os pacientes irem trocar a receita ou pegar frascos a cada 7 dias, né? Então, isso ficou impossível. Qual que foi a solução para o nosso problema? Quando veio essa nota técnica, a gente se desesperou, né? Como é que nós vamos tratar essas crianças desse jeito agora? E aí surgiu uma ideia, que eu não me lembro exatamente de quem foi a ideia, mas foi a muitas mãos, provavelmente a Cláudia deve ter ajudado, me ajudou várias vezes a descobrir onde é que tinha a medicação, para o paciente lá pegar, uma dificuldade enorme, assim. O que a gente resolveu fazer? Nós resolvemos... qual que é a maior dificuldade na criança de tratar? Porque aquela dose que vocês viram ali é por quilo, né? Então, à medida que a criança vai crescendo, eu vou ter que mudar essa dose, né? Então, foi muito difícil a gente conseguir achar um jeito de tratar. Mas foi muito legal essa parceria com essa farmácia aqui de manipulação, quem é de Santa Maria conhece bem. Então, as farmacêuticas de lá, voluntariamente, fizeram a preparação de cápsulas para nós, com a quantidade de miligramas na cápsula. Então, não era uma manipulação em xarope, era a quantidade do pó dentro das cápsulas. Então, uma vez ao mês, a criança comparecia ao serviço, fazia exames, né, hemograma, para a gente avaliar a toxicidade da pirimetamina, e então a gente, às vezes, ajustava, às vezes baixava a dose. Foi um trabalho hercúleo, assim. E a gente achou essa solução. Então, nós prescrevíamos, eu não trouxe uma receita, mas a gente prescrevia 320 miligramas de 12 em 12 para colocar na cápsula. E aí, as instruções para a mãe abrir essa cápsula, colocar em água, né, mexer bem e dar para o bebê com a seringa. Então, algumas vezes a gente tinha que adaptar quase caso a caso, assim, não houve uma receita uniforme, não tinha uma receita uniforme. Para cada família foi orientado individualmente o tratamento da sua criança. Então, enfrentamos todas essas dificuldades de eles virem todos os meses para fazer os exames e para receber uma nova receita e fazer de novo a mesma caminhada, pegar os comprimidos, as cápsulas e levar para a farmácia Dermapele, confeccionar as cápsulas com a quantidade exata naquele mês. Então, foi a maneira que a gente conseguiu tratar, né, dessas 29 crianças que nós tratamos. Algumas ficaram, né, com sequelas oculares, mas só houve aquele óbito daquela paciente que eu mostrei antes. Então, a gente considerou que foi um sucesso, assim, a gente conseguiu tratar as crianças, elas sobreviveram e algumas com sequelas neurológicas, mas todas com encaminhamentos e já em tratamento, com estimulação, com neuropediatra, né, na tentativa de minimizar um pouco os efeitos desse parasita, então, na vida delas. Então, foi bastante difícil, mas, assim, o trabalho foi junto com a farmácia, foi muito legal, assim, foi um jeito que a gente conseguiu
de obter o sucesso que a gente obteve até agora no tratamento das crianças. A gente continua, né? Então, hoje em dia, sempre tem um ou outro caso de toxoplasmose congênita, e a gente continua orientando dessa maneira. Pegar a medicação, fazer a manipulação das cápsulas individualizadas, todo mês trocar a receita, porque os pacientes vão crescendo e precisa ser adaptada a dose. Então, pessoal, foi mais ou menos isso que eu preparei para mostrar para vocês o que a gente tinha vivido aqui em Santa Maria, e fico à disposição para as perguntas que vocês tiverem. Obrigado. Obrigada, doutora Maria Clara. Já tem perguntas no chat, a gente vai deixar para o final, depois da apresentação da Graziela. Foi muito interessante, né, que tu trouxe para nós algumas questões que são questões que a gente ainda discute na saúde pública, né, em relação à adesão, ao acesso às formas farmacêuticas. Nós vamos deixar a discussão para depois, né? Então, eu já, de pronto, vou chamar a Graziela, que é a nossa convidada que vem de outro estado, que vem de Santa Catarina. A Graziela, além do currículo que a Zelma já passou hoje, ela está trabalhando no município de Criciúma, se eu não me engano, né? Isso. E bem-vinda, Graça. Agora a gente gostaria de saber um pouquinho qual é a tua experiência, né, em relação ao cuidado farmacêutico para as pessoas com toxoplasmose. Fica à vontade. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Parabéns à doutora pela brilhante apresentação. Gostei bastante da forma de transformar o medicamento. Aqui em Criciúma a gente manda manipular, e eu vou falar mais para frente. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite. Para mim é um prazer estar aqui, né, falando de um assunto tão importante. A minha tela compartilhou? Sim. Só tem que botar em tela cheia agora. Tá, só um momento. Perfeito. Oi. Oi, eu acho que eu fiz algo errado. Não, pode voltar para a tua apresentação, lá para o PowerPoint. Tá, Clica lá em apresentação de slides, lá em cima. certo. E do começo, lá na esquerda. Isso, certo. Perfeito. Tudo certo. Tá, deixa eu ver onde que eu parei. É um prazer estar aqui, né, falar de um assunto tão importante que é a toxoplasmose. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória no SUS. Eu me formei em 2004, o meu estágio foi no SUS, e aí depois eu tive a oportunidade de continuar como contratada e depois como concursada. Desde o início, eu trabalho até hoje, né, com pacientes que vivem com HIV/AIDS. Em 2020, eu assumi o desafio de trabalhar com a toxoplasmose. Este é o manual que eu sigo, é o manual de Santa Catarina. A gente tem que estar sempre de olho na versão mais atualizada, nas notas técnicas. Essa versão é de 2022, saiu ano passado. Acredito que tem diferença de um estado para o outro, porque é conforme as particularidades de cada estado. E esse manual, ele orienta, né, sobre o manejo gestacional, a toxoplasmose gestacional, a toxoplasmose congênita e a toxoplasmose adquirida. A toxoplasmose gestacional e a congênita, ela é obrigatória a notificação. Já a adquirida, não, somente em casos de surto. E quando é tratada a toxoplasmose adquirida? Quando tem neurotoxoplasmose, paciente com HIV, né, toxoplasmose ocular, e quando apresentar comprometimento visceral, sintomas graves ou persistentes, e quando houver reativação em pacientes imunossuprimidos não HIV.
A toxoplasmose ela é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii. Ela possui duplo hospedeiro, né? O hospedeiro definitivo seria os gatos e outros felídeos. O intermediário são as aves, seres humanos e outros mamíferos. E os humanos e os animais, eles podem infectar-se através da ingestão de alimentos e água contaminada, e através da via transplacentária. É importante destacar que o contato direto com gatos não é o principal fator de risco. A ingestão de água ou vegetais não higienizados é que constituem, né, as principais fontes de infecção. E por que a toxoplasmose gestacional ela é tão preocupante? Porque pode causar dano ao feto, como aborto espontâneo, óbito fetal, anormalidades graves, e sequelas tardias, como perda da visão, deficiência mental, convulsões, entre outros. Por isso é tão importante realizar um acolhimento, porque é um agravo que gera uma angústia, uma incerteza, e normalmente as gestantes, elas chegam desesperadas no serviço, né? Então, nesse momento é bem importante realizar o acolhimento, né? E orientar o fluxo e tranquilizar a gestante. Para não me estender, eu trouxe esses 2 fluxogramas, tá? E eu vou falar quando que a gente trata. Então, é baseado nas sorologias, né? Então, quando o IgM e o IgG é positivo, a possibilidade de infecção durante a gestação. Então, nesse momento, inicia a espiramicina. Neste fluxograma, seria antes da 16ª semana, tá? E solicito o exame de avidez, conforme a doutora falou. E se a avidez for alta, provável infecção antes da gestação, nesse caso, pode suspender a espiramicina. Se a avidez for baixa ou moderada, provável infecção aguda, então mantenha a espiramicina. E depois da 16ª semana, também, se IgG for positivo e IgM positivo, possibilidade de infecção durante a gestação. Então, inicia a espiramicina, notifica e encaminha para o pré-natal de alto risco. IgM negativo e IgG negativo e IgM positivo, infecção muito recente ou um falso positivo. Então, inicia o tratamento com espiramicina e repete a sorologia em 2 e 3 semanas. Se o IgG e IgM for positivo, provável infecção aguda. Então, mantém espiramicina, notifica e encaminha para o pré-natal de alto risco, para fazer os exames complementares e, de repente, ali realizar a troca para o esquema triplo. Então, a espiramicina, ela reduz a transmissão vertical, né? Ela é um macrolídeo, então ela é indicada na suspeita de infecção por toxoplasmose, e quando há o diagnóstico de toxoplasmose aguda até a 18ª semana de gestação. É indicada quando não foi confirmada a transmissão fetal. Reduz a transmissão vertical em 50%, pode ser usada no primeiro trimestre da gestação devido ao fato de não apresentar a barreira placentária e, portanto, não oferecer risco teratogênico ao feto. A dose é de 1 grama via oral de 8 em 8, de preferência em jejum. Ou seja, 2 comprimidos de 8 em 8. Possui boa tolerância materna e, descartada a infecção, suspende o medicamento. E o esquema tríplice é a combinação de sulfadiazina, pirimetamina, associada ao ácido folínico. A sulfadiazina é 1 grama, ou seja, 2 comprimidos via oral, de 8 em 8 horas. E a pirimetamina
um comprimido via oral de 12 em 12. Claro que aqui tem a dose de ataque, que nos primeiros 2 dias utiliza 2 comprimidos de 12 em 12. Daí, no terceiro dia, um comprimido de 12 em 12. E o ácido folínico, que seria 15 miligramas, um comprimido via oral ao dia. É indicado nos casos confirmados de infecção fetal e na impossibilidade de excluir a infecção em gestantes de idade gestacional superior a 18 semanas. Essa associação ela deve ser evitada no primeiro trimestre da gravidez, devido ao efeito potencialmente teratogênico da pirimetamina. Em relação à toxoplasmose congênita, é considerada importante causa mundial de morbidade e mortalidade infantil. O parasita atinge o feto por via transplacentária, causando danos com diferentes graus de severidade, dependendo de fatores como virulência, cepa do parasita, da capacidade da resposta imune da mãe e também no período gestacional que a mulher se encontra. O manejo do RN de mãe com toxoplasmose aguda, suspeita ou confirmada na gestação, está representado aqui nesse fluxograma, onde se o RN é assintomático e possui IgG reagente, IgM não reagente e demais exames inalterados, acompanha mensal, né, com exame físico, neurológico, sorologias e avaliações oftalmológicas, e não trata, né, criança sintomática, exames inalterados, exclui toxoplasmose congênita e mantém acompanhamento na UBS. Assim, no nosso serviço, o paciente, o RN, que é o bebê, né, que é acompanhado, ele é acompanhado mensalmente pela infectopediatra, a gente não encaminha para a unidade básica. E se tiver IgG reagente, IgM não reagente também, inicia tratamento. E se o IgG for reagente, o IgM não reagente, e qualquer alteração característica de toxoplasmose congênita, inicia o tratamento. É bem importante a gente avaliar o diagnóstico, né, e ler o prontuário, porque a gente analisa os documentos, né, e como a gente vai analisar, nós farmacêuticos, se a gente não sabe se está certo, se está errado, porque quando a gente encaminha a documentação, se tiver algo errado, volta, né, e isso tudo demora o processo. Então, a gente, assim, nós aqui de Criciúma, a gente procura acelerar bem o processo. Então, em média, em 2 dias, o paciente já está com um medicamento, menos de 2 dias. 2 dias seria para os RNs que precisa ainda mandar manipular. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. E a toxoplasmose congênita, ela pode se apresentar de diversas formas, e a forma mais frequente é assintomática. E na maioria dos casos, não precisa de tratamento. Quando há indicação, o tratamento da toxo congênita deve ser realizado já a partir da primeira semana de vida. E, como já foi mencionado, os medicamentos para toxo disponibilizados pelo Ministério da Saúde, eles são apenas na apresentação de comprimidos. Então, a gente precisa, né, mandar transformar. E como que é feito aqui em Criciúma? É bem complicado, assim, porque a gente precisa fazer licitação da farmácia, normalmente as farmácias, elas não têm interesse, por conta que não são muitos pacientes, né, tem toda uma documentação para preencher. Esse ano a gente teve que ir nas farmácias de manipulação e conversar e sensibilizar os farmacêuticos a participarem da licitação. Felizmente a gente conseguiu esse ano uma farmácia em Criciúma para manipular, mas em anos anteriores eu já cheguei a encaminhar para Sombrio, só para vocês terem uma ideia. Então, isso tudo complica, né, a logística,
e custo, mas, assim, esse ano a gente já conseguiu a farmácia, então, em 6 meses a gente tem uma farmácia garantida, mas é sempre isso, é uma luta. O tratamento a doutora já mencionou, e eu vou mostrar um pouquinho como funciona a assistência farmacêutica no município de Criciúma. Então, no componente básico, nós temos farmacêuticos na farmácia central, farmácias distritais, que são 7, e nas farmácias do CAPS, CAPS 2AD, CAPS 2 e CAPS 3. O componente estratégico da assistência farmacêutica seria a farmácia estratégica, que eu atuo. E o componente especializado da assistência farmacêutica fica na farmácia escola. Nós temos, em média, 39 dispensários de medicamentos, programas de automonitoramento glicêmico, a farmácia para demandas judiciais de medicamentos e a comissão de farmácia terapêutica, da qual eu faço parte. Essa é a farmácia estratégica. Hoje ela fica no Centro de Vigilância em Saúde. Antigamente a gente tinha um espaço que era só do Programa de Atenção Municipal à ASIST, HIV/AIDS, mas esse ano a gente né, os serviços se juntaram, então funciona no Centro de Vigilância em Saúde, que tem lá os agravos, o SIM, SINASC, o programa de tuberculose, o programa de hanseníase, de hepatites virais, de HIV, né, tudo no mesmo espaço. E na foto de cima seria o consultório farmacêutico, tem um almoxarifado acoplado à farmácia e tem uma área de dispensação. Hoje eu tenho 2 funcionárias, uma técnica de enfermagem e uma técnica administrativa. E os atendimentos que realizamos? A gente atende, em média, 2.300 pacientes com HIV, PrEP, PEP, hepatites virais mais ou menos 100, tuberculose uns 90, hanseníase uns 5 pacientes, toxoplasmose hoje nós temos uns 5 pacientes, 3 gestantes e 2 RNs, atendemos sífilis, Covid-19 e o oseltamivir, que a gente entrega para as unidades de saúde. E como nós organizamos o cuidado farmacêutico. O cuidado farmacêutico inclui atividades clínico-assistenciais e atividades técnico-pedagógicas. As atividades clínico-assistenciais seria com o paciente, né? Então, na toxoplasmose, todo o primeiro atendimento é realizado no consultório, tá? É um atendimento completo, onde a gente faz o acolhimento, tira todas as dúvidas, é falado muito sobre adesão, a importância do tratamento, de seguir o tratamento, explicado sobre o fluxo, a gente se coloca à disposição para qualquer intercorrência, e é isso, gente. E atividades técnico-pedagógicas se faz muito necessário, porque não depende só da farmácia, né? É como se fosse tipo assim, a gente precisa estar alinhado com a atenção básica, com os hospitais, com o setor de agravos e com a farmácia, né? Todos esses serviços, eles precisam se comunicar, é como se fosse uma engrenagem. Se uma peça da engrenagem não funciona, não anda, não vai. Então, assim, é bem importante, assim. Então, o que a gente faz de atividades técnico-pedagógicas? Nós fazemos reuniões entre as equipes, capacitações nos hospitais,
Só para ter uma ideia, hoje, se nasce um RN positivo para toxoplasmose, a assistente social, a enfermeira, ela já fala pelo WhatsApp, ó, nasceu uma criança assim, nem tipo assim, o documento nem ficou pronto, né? Ela já encaminha e eu já sei que eu vou receber. E logo depois ela encaminha os documentos, e aí já faço a solicitação, a gente já agenda com a infectopediatra, e geralmente, assim, quando chega o medicamento, o RN já está consultando com a infectopediatra, ela já avalia ali a dose e tudo mais, e geralmente a gente já até dispensa o medicamento no mesmo dia. Então, assim, é muito importante essa comunicação. E as atividades técnicos gerenciais, que seriam em relação ao medicamento, eu vou detalhar daqui para frente, nos próximos slides. Então, como que funciona a solicitação dos medicamentos para toxoplasmose na rede pública de saúde? O paciente é o responsável, normalmente ele é atendido na UBS de origem, né, no hospital ou no consultório particular. O profissional de saúde, ele preenche o formulário, a receita médica e ficha de notificação, SINAM, e encaminha para a farmácia estratégica. A farmácia estratégica analisa os documentos e encaminha para a regional de saúde, né, o departamento de vigilância epidemiológica, e o setor de agravos do município. A unidade descentralizada de vigilância epidemiológica analisa os documentos e solicita o atendimento do medicamento para o DAF, que é a Unidade Descentralizada da Assistência Farmacêutica. A UDAF libera o medicamento para o município. E a farmácia estratégica solicita para o motorista retirar o medicamento na regional de saúde. Essa planilha é compartilhada com a regional de saúde. No momento que eu encaminho os documentos pelo WhatsApp ou e-mail, eu já preencho a tabela, para depois ela ser utilizada para o encaminhamento do medicamento. E quando chega o medicamento, eu realizo todas as entradas, realizo e registro a dispensação dos medicamentos ao paciente, evoluo no prontuário todo o cuidado farmacêutico, monitoro as retiradas e realizo buscativa quando necessário, através de ligações telefônicas, mensagens e visitas domiciliares. E comunico ao UBS e agravos quando tem qualquer intercorrência. Seria isso, muito obrigada.